Muito bem, meus irmãos e amigos, estamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, falando diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nossa instituição de ensino, funcionando desde 1992 aqui na região da Zona da Mata Mineira, Leste Mineiro e Sul Capixaba. Nosso mantenedor, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui em Yerushalayim, nosso símbolo menorá, um dos institutos, Seminário Teológico Tabernáculo, mas tem também o Bereshit, a Faculdade Teológica Bereshit. Ministramos todos os cursos, básico, médio e bacharel livre. E também ministramos, em convênio com a FACETEM, o curso superior de teologia, né, feito em 4 anos. Você poderá solicitar o exame de proficiência e, se for aprovado, ter a sua carga horária consolidada. Nós estamos ministrando as aulas do nosso curso básico. E iniciamos agora o ciclo da aula chamada VTB. Tem 2 sequências, VTB1 e VTB2. O que é VTB? Versões e traduções bíblicas. É uma matéria inédita, que você não encontra em seminário nenhum pelo Brasil afora. Só tem aqui no nosso seminário em Lajinha, que é o Seminário Teológico Bereshit, ou Tabernáculo. E ela compõe a nossa grade do curso básico de teologia. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos fazer a primeira aula com a introdução. VTB, primeira fase, 1. VTB 1. Depois, no outro semestre, tem VTB 2. A VTB 1 vai ter algumas aulas, aí de 8 a 10 a 15 aulas. E essa matéria fala de quê, então? Das versões e traduções bíblicas. A gente pega uma Bíblia dessa aqui e verifica aqui qual que é a plataforma dela. As plataformas são os esqueletos. Então, nós temos os principais esqueletos do Brasil, que são Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Esses principais esqueletos protestantes, né? Tem a Almeida Edição Contemporânea, e agora, por último, tem a versão chamada versão King James, né? E outras mais. E as versões católicas, que é Mato Soares, a versão da Editora Voz, a Bíblia de Jerusalém. Mas estou falando das versões protestantes, que são as principais, essas daí. A Sociedade Bíblica Trinitariana tem a versão chamada Corrigida Fiel. A Imprensa Bíblica Brasileira tem a Almeida Revista Corrigida. A Sociedade Bíblica do Brasil tem a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada. Essas são as plataformas. Então, essa matéria veio para fazer esclarecimento. Você está na sua igreja, o pastor está lendo uma versão, Almeida Revista Atualizada, você está acompanhando a Almeida Revista Corrigida, algumas divergências, algumas coisas não são idênticas, as palavras alteram, e você fica preocupado, mas como é que pode isso? Tem diferença? Como é que é? Então, essa matéria, ela é componente do nosso curso básico teológico, ela veio para suprir essa deficiência, para explicar como é que é feito isso. Então, as versões e traduções bíblicas são feitas em cima dessas plataformas. Essa matéria tem muito a ver com a exegese, não é isso? Exegese, que é tirar a Gênesis para fora do texto, né? Exegese, buscando as línguas originais da Bíblia. Você sabe que o Velho Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com alguns trechozinhos em aramaico, que é a Bíblia do tempo do exílio dos judeus na Babilônia, né? Então você tem ali Daniel capítulo 2, do versículo 4 até Daniel capítulo 7, versículo 28, que é aramaico, a língua chamada siríaca, né? E Aram. Você tem Esdras de 4:8 até o 6:18, capítulo 4, versículo 8 a capítulo 6:18, capítulo 7, do versículo 12 ao 26 de Esdras, e Jeremias 10:11. Esses são os únicos textos em aramaico do Velho Testamento. E o grego, que você tem no grego koiné, né, que é o grego comum, daquele que foi difundido por Alexandre o Grande, depois que derrubou o Império Persa, Medo-Persa, veio o Império Greco-Macedônico, Filipe, depois Alexandre, e ele difundiu a língua grega pelo mundo inteiro, chamada helenique, né, a cultura helênica. Por onde ele ia passando, ele ia espalhando a cultura grega. E então o grego koiné, juntamente com o latim, são as línguas principais que deram origem à nossa língua portuguesa, da Península Ibérica, né? No tempo de Jesus se falava o latim, que o soldado era romano, o governador Pôncio Pilatos era romano, né? O tribunal dos romanos estava instalado ali, falava-se o hebraico, que era usado nas sinagogas, né? O hebraico era a língua mais clássica, e na rua se falava aramaico, mas a cultura era grega, cultura helênica, né? Por isso, na cruz de Jesus estava escrito nas 3 línguas, né?
Esse é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então essa matéria, VTB, ela está coligada com a hermenêutica também, que tem a ver com a interpretação da Bíblia, com a exegese, que é para se fazer a gênese do texto, não é isso? E ela vem trabalhar, então, em cima dessas versões e das traduções que foram feitas. A primeira tradução da Bíblia foi feita é a Septuaginta, lá do ano 280, no tempo do rei Ptolomeu Filadélfo, no Egito. A mando dele se fez, então, existe toda uma história sobre ela. Depois nós faremos uma aula só sobre Septuaginta. Lenda ou não, mito ou não. E as versões são o quê? São variantes que são feitas da tradução. Então você vai ter as versões. Por exemplo, as versões portuguesas, né? A primeira é feita por João Ferreira de Almeida, a completa, de 1681, depois 1700 e pouco. E aí vem fazendo as versões. Tem a primeira versão, a segunda versão, ao meio da revista atualizada, a terceira versão, ao meio da revista corrigida, e assim vai. A própria corrigida tem várias versões, a própria atualizada tem várias versões. Então, isso é importante entender. Então, a língua usada foi o hebraico no Velho Testamento, tirando o aramaico, pequenos trechos, o grego ainda no Novo Testamento. Então, essa matéria vai tratar disso aí. Ela vai falar exatamente sobre esse corpo, essa plataforma das versões. Essa, por exemplo, é a Almeida clássica, né? Tem a Almeida contemporânea, a Almeida clássica. Então, nós temos uma gama muito grande de versões e precisamos entender um pouquinho delas para nós termos ideia do que nós iremos trabalhar, então, aqui. É preciso, nesse momento inicial, saber que naquele tempo não havia cópia xerox, né? Muito menos carbono. Então, as cópias eram feitas pelos escribas. Escriba era um camarada que era douto, era sábio na área de escrever, na área de copiar. Nem todos tinham esses aprendizados, né? Muita gente era analfabeta, vamos dizer assim, não tinha conhecimento de leitura, muito menos de conhecimento prático para fazer essas coisas. Então, havia a escola dos escribas, né? Onde se fazia, então, as cópias das encomendas que se faziam. E aquilo era feito de uma maneira muito correta, muito controlada, para que não houvesse erros, nem houvesse divergência. Você vai copiando, cada vez que tem uma história que se cada um copia, acrescenta uma coisa a mais, né? Quanto mais se copia, cada vez se vai acrescentando um item a mais. E essa, então, é a nossa tarefa inicial. Essa é a introdução da nossa VTB. Vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal, que é esse Seminário Teológico Bereshit, onde você pode assistir às aulas. Se você quiser fazer o curso completo, você procura na descrição aí do vídeo, vai ter nosso endereço, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit aqui em Laje, Minas Gerais. E você liga para cá, se inscreve, assiste o áudio, as aulas, e solicita a prova, e assim vai fazendo. Vai sendo aprovado com média mínima de 50%. Vamos ficando por aqui, vamos partir para a segunda aula. Fique na paz, um abraço, tchau, tchau.